Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e eu vou dar uma chance pra vocês descobrirem o que está de diferente. Se você descobrir, se você percebeu, comenta aqui o que é, tá? Estou com o microfone agora, quero que melhore a qualidade de som pra vocês, eu acho isso muito importante, então me falem aqui nos comentários se vocês gostam, mas esse microfone aqui me deu um perrengue, porque essa na verdade é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei e depois eu vi que o microfone tava tipo bugado, sei lá. Acho que foi uma hora que caiu no chão e aquela pessoa um pouco desastrada, né? E aí eu acho que desconectou, enfim. E aí tava sem som o vídeo, com chiado, então foi horrível. Mas perrengues da vida, né? Agora vamos regravar esse vídeo, entendeu? E eu vou gravar com tanto carinho quando eu gravei na primeira vez. E hoje eu venho falar sobre um tema muito importante, que eu considero muito importante. Porque sabe aquele livro que você não terminou de ler, mas você também não abandonou? Tá tipo num limbo, assim, é aquele que tá parado na estante. Com meu microfone ASMR. Oi pessoal, meu nome é Vitória. Hoje eu venho falar sobre esses livros parados na minha estante que eu tenho que resolver se eu vou ler ou se eu realmente vou abandonar. Preciso da ajuda de vocês disso aí, me falem aqui. E antes de tudo, vamos dar uns avisos importantes. Primeiro aviso é me sigam lá no Instagram, @chicletevioleta. Eu gosto muito de conversar com vocês por lá. Sempre fico postando os livros que eu tô lendo. Eu fico avisando vocês de tudo, converso com vocês. Adoro demais essa interação. Então me sigam lá, @chicletevioleta. Vou adorar ter vocês por lá. Segundo aviso é que se você quiser qualquer um desses livros, os links para compra da Amazon vão estar aqui na descrição e comprando qualquer livro ou qualquer coisa, qualquer produto. Com esses meus links você vai estar ajudando o Chiclete Violeta e já agradeço imensamente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deem um like, já comentem aqui um coração, vai aumentar muito o engajamento, tá? Já agradeço demais. Então, vamos lá! Bom, gente, o primeiro livro parado na minha estante é o It, a Coisa, do Stephen King. Eu tava com expectativas altíssimas quando eu comecei a ler esse livro, né? Eu tinha acabado de ver o filme, a primeira parte que eu não sabia que iria ser dividida em duas partes. Então, quando terminou o filme, eu fiquei, meu Deus, vai ter uma segunda parte? Como assim? Fiquei muito chocada, assim, sabe? E aí eu já fui e comprei o livro. Eu parei de ler ele na página 216 e não é porque o livro é ruim. Eu não estava no momento bom pra ler. Sabe quando o livro te dá uma vibe errada? Te dá uma vibe ruim? Te dá um sentimento meio deprimente, assim? É uma coisa um pouco triste, pesada. Eu gosto muito de livro de suspense, gosto muito de livro de terror, gosto muito de Stephen King, mas esse livro aqui não tava me fazendo bem naquele momento. Eu adoro livro assim, grandão, tá vendo? Várias páginas, esse aqui tem mais de 1000 páginas. Eu gosto muito, eu acho que você se apega muito à história, aos personagens e vive, né, aquela história durante muito tempo, então eu adoro calhamaço. Só que esse realmente não tava conseguindo ler, sabe? Tava uma leitura muito desagradável pra mim, essa é a palavra. E vai contar a história desses 7 amigos, se eu não me engano, né? 6 meninos e uma menina que moram numa cidade chamada Derry. E esse livro vai se passar nos anos 80 e nos dias atuais, que seria 30 anos depois. E nos anos 80, essas crianças tiveram alguns problemas nessa cidade porque tinha essa entidade misteriosa que seria a coisa. Uma das aparências que essa coisa toma é de um palhaço. E aí, 30 anos depois, eles voltam para essa cidade porque essa coisa reapareceu. Estão acontecendo essas coisas estranhas novamente e a gente vai acompanhar essas pessoas 30 anos antes e 30 anos depois. É um livro muito interessante, eu gostei do filme, não é exatamente um terror naquele sentido jumpscare, sabe? O Exorcista, etc. É um terror diferente. É um filme bem interessante, eu já estava maluca pra ler o livro, mas realmente não estava rolando. E depois eu pesquisei umas coisas sobre o livro, vi umas respostas que o Stephen King dá. Ele tirou umas coisas meio da cabeça, assim, sei lá. Tanto que tem uma cena tão pesada no livro que não foi colocada nos filmes, né? Então eu fiquei meio perturbada quando li. E fiquei, gente, mas que explicação estranha, né? Do que é a coisa, sei lá, eu achei muito estranho. Então parei de ler, tava me fazendo mal. E eu acho que é válido isso, né? Se tem uma leitura pesada que não tá te fazendo bem, acho legal você parar, continuar em outro momento. E esse livro aqui é um livro que eu quero retomar. Esse livro não é um livro que eu quero abandonar, eu realmente quero continuar a ler. Eu não vou reler a parte que eu já li, eu quero realmente continuar. Não sei quando, mas eu pretendo talvez fazer uma leitura coletiva, não sei, ou participar de alguma, porque eu realmente quero conhecer essa história mesmo, eu não assisti a segunda parte do filme, então eu quero conhecer, sabe? Eu gosto de Stephen King, eu gosto de livro grande e quero conhecer o It, a Coisa. Então me falem aqui nos comentários se vocês já leram It, a Coisa, se vocês gostaram, se vocês já se sentiram assim mal com alguma leitura, vocês sabem o que eu tô falando? Ou com um filme, ou com uma série, dá uma vibe ruim assim e você para. Vou até botar aqui, ó. A Vitória é a única pessoa que derruba um calhamaço quase no próprio pé.
Ok. Tá, depois do It, a coisa quase tentar me atacar, porque eu falei mal dele. Não mal, mas falei negativamente, talvez. Bom, então vamos pro segundo livro. E esse livro aqui é um livro que eu amei, o primeiro. Mas esse segundo não tava indo muito bem. Que é A Prova de Fogo, de Maze Runner, né? Do James Dashner. Eu amei o primeiro livro. Eu postei resenha pra vocês aqui no canal. Gostei demais, demais. Inclusive nessa resenha, gente, pelo amor de Deus, nunca mais eu posto resenha de um primeiro livro de uma trilogia, o primeiro livro de uma duologia, nunca mais. Porque eu recebi tanto spoiler nos comentários, porque durante o vídeo eu falava assim, eu queria que tivesse tal coisa, ou será que vai acontecer tal coisa? E a pessoa no comentário ia lá, sim, tem isso em tal livro, sim, acontece isso em tal livro. Eu ficava assim, meu filho, eu não quero saber. Foi horrível, assim, realmente foi traumatizante, eu fiquei muito chateada. Mas enfim, esperemos, né? Esse livro aqui, eu parei no capítulo 15, na página 93. Tava muito chato o começo, tava muito chato na minha opinião. Na época eu não gostei, né? Não sei se hoje em dia eu lendo teria uma visão diferente, mas tava muito chato. E aí eu resolvi parar um pouco de ler, só que nunca mais voltei. Foi esquecido no churrasco. E é com certeza, assim, uma série que eu quero continuar a ler. Eu não sei se eu vou ler isso aqui de novo, essa parte, porque realmente foi bem chato na época. Assim, não sei se foi a hora que eu li, porque muitos desses livros, na verdade, acho que todos, não são livros que eu não gostei. São só livros que, às vezes, eu não tava no momento de ler, entende? Esse livro aqui eu realmente quero continuar, eu tô lendo Legend, a trilogia Legend. Quando eu terminar Legend, eu com certeza vou terminar Maze Runner, porque eu gostei muito do primeiro livro. E eu quero saber de vocês se os outros livros são tão bons quanto o primeiro, se esse livro aqui é bom. Mas acho que eu lembro o suficiente da história pra continuar de onde eu parei. Se eu não lembrar, né? Eu recomeço a ler. Vou na Wikipedia, peço um resumo pra vocês no Twitter, enfim. Tenho que dar um jeito nisso aqui. E agora um livro clássico que foi totalmente esquecido no churrasco, assim, não foi pouco, que é O Retrato de Dorian Gray. Esse livro é tão engraçado porque ele tá parado na estante, mas olha o tanto de marcação. Porque eu lembro que tinham frases muito boas, mas a história tava muito lenta, tava muito chata, sabe? E eu acho esse livro bem interessante, a proposta, a premissa dele. Eu não sei detalhes, né, da história, mas basicamente é o Dorian Gray, que é esse homem muito bonito, ele é descrito como muito belo e muito narcisista também, e ele tem pânico de envelhecer. Então eu acho super, assim, incrível, super relacionado com a sociedade de hoje, né? Que tem essa questão do envelhecimento, assim, essa coisa que as pessoas não querem. E aí eles pintam um retrato deste menino. E ele fala assim, ó, tem até aqui na contracapa. Como é triste, eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse, eu daria a minha alma por isso. Então ele faz essa promessa dele ficar sempre jovem e o retrato envelhecer. E aí eu não sei o que acontece, eu não faço a mínima ideia, eu não conheço nada dessa história. E eu lembro que eu parei, assim, eu não tava gostando muito, tava muito devagar. E eu parei na página 56, no capítulo 4. Então é um livro que eu vou ter que reler. Eu li quando eu tinha uns 17 anos, eu tenho 22, então, meu Deus, uns 5 anos, sabe? É muita coisa. Eu quero saber o que vocês acham, se vocês já leram, e eu quero dar uma chance. Eu não gosto de abandonar clássicos de maneira alguma. Eles têm uma importância histórica e eu gosto de entender o porquê dessa importância. Eu gosto de conhecer mais dessas histórias que depois de tantos anos, depois de séculos, se mantêm tão importantes quanto na época. Então eu acho isso super interessante e quero ler. O outro livro é O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. E esse livro aqui, eu tinha a versão, essa aqui é a versão econômica, eu tinha a versão que não era econômica, aquela versão linda, sabe, de um roxo bem bonito, que nem esse, só que mais bonito. E aí eu tentei ler 2 vezes e não consegui. Eu acabei trocando no Scooby ou doando, eu não me lembro, mas eu me arrependi, porque aquela edição era muito bonita e era cara, bem mais cara que a econômica, mas enfim. Aí eu achei a econômica bem baratinha pra comprar nas lojas americanas e falei, cara, se quer saber, eu vou tentar, vou dar uma outra chance. E como eu quero dar outra chance, eu não considero ele abandonado, tá? Não vou considerar ele mais abandonado, eu vou considerar ele como parado na estante. Eu lembro que eu tava em mais ou menos 40% do livro, eu não cheguei na metade. Mas eu vou dar uma chance pra ele, eu vou dar essa chance e vou recomeçar. Eu gosto muito da Sophie Kinsella, todo mundo fala muito bem desse livro, eu não sei por que eu não gostei tanto, mas eu quero dar uma outra chance. É ótimo pra ler em 1 dia, 2 dias os livros dela. Então numa maratona 24 horas, por exemplo, seria perfeito. Inclusive, uma ideia, olha, uma ideia. E esse livro aqui basicamente fala sobre essa moça, essa Emma Corrigan, que basicamente todas as protagonistas da Sophie Kinsella são meio doidinhas, desastradas, engraçadas. Eu adoro, assim, o estilo de protagonista que ela faz. É bem de chiclete mesmo. E essa moça, ela tem esses segredos. Até aqui na contracapa tem vários dos segredos dela. E aí ela tá num avião, tem um homem do lado dela e ela acha que vai cair o avião, porque tá com uma turbulência muito pesada. E aí ela começa a contar todos os segredos pra esse homem.
E depois, né, eles sobrevivem e ela descobre que ele é o novo chefe dela. É muito bom, eu realmente vou dar uma outra chance pra ele em breve. Com certeza ainda esse ano eu vou dar uma outra chance e talvez eu me apaixone pela história. Aí, gente, esse livro tá bem parado, assim, tá muito parado, tá quase imóvel. É O Signo dos Quatro, do Arthur Conan Doyle, que é do famoso Sherlock Holmes. Eu vou falar Shakespeare. SH, né, enfim. A situação com Sherlock Holmes é o seguinte, esse seria o segundo livro, né, do Sherlock. O primeiro é o Estudo em Vermelho. E eu realmente não gostei muito de Um Estudo em Vermelho, foi uma decepção muito grande pra mim, porque eu sempre, desde que eu me entendo por gente, quis ler Shakespeare. Tá vendo? Sempre, desde pequena, eu sempre quis ler Sherlock Holmes, né? E o detetive, assim, que eu tenho contato é o Poirot, da Agatha Christie. E eu acho que, assim, é um estilo muito diferente. A questão é que o Poirot, os livros da Agatha Christie, você consegue ter pistas, você consegue descobrir. E eu vi que Um Estudo em Vermelho não tinha como, sabe? Não tinha. É realmente uma história que não tem como você saber. É só o Sherlock Holmes mesmo. E isso meio que não gostei muito. E aí eu comecei a ler O Signo dos Quatro e parei na página 103, no capítulo 7. Realmente eu quero ler, porque, gente, é um livro pequeno e, assim, eu quero ver se o Sherlock consegue me conquistar. E esse livro aqui é um livro que eu não lembro nada, então eu não posso nem falar a sinopse pra vocês, porque eu não lembro nada. Eu só lembro que tinha uma mulher que vai procurar o Sherlock, falando de umas pérolas que ela recebe a todo ano, enfim. Quero muito saber se vocês gostam de Sherlock Holmes, qual que é o favorito, o livro favorito de vocês, do Sherlock, porque eu realmente queria gostar mais do personagem, né? E eu quero ler, mas assim, eu vou estar mentindo pra vocês se eu disser que está na minha lista de prioridades, porque não está. O penúltimo livro que é uma chateação pra mim estar nessa lista é O Iluminado, do Stephen King. Muito triste que o Stephen King tá 2 vezes nessa lista, tá? Porque eu gosto muito dele, eu amo Misery, eu amo Carrie Estranha, amo Escuridão Sem Estrelas. E assim, não sei o que rolou, gente, com o Iluminado, porque esse é meu filme favorito de todos os tempos, tá? O Iluminado é maravilhoso, se você não assistiu, assista. E o livro, eu não gostei tanto. Tô na metade dele, um pouquinho antes da metade, página 203, capítulo 21. Iria começar o capítulo 21. E eu abandonei. Tava até conversando com uma inscrita lá no Instagram. E ela tava falando que ela não tava gostando de Iluminado, que ela tava quase abandonando. E eu falei, olha, eu quase abandonei esse livro. E assim, ele tá um pouco abandonado, né? Ele tá um pouco abandonado. Porque é muito devagar, assim, eu não sei. Não parece que não acontece nada. O filme também tem essa vibe, assim, de suspense psicológico, uma coisa um pouco mais devagar, mas ainda é mais interessante do que o livro. E é um livro que muita gente ama. Então, assim, eu não sei se lendo agora, talvez eu teria uma cabeça mais madura, porque eu acho que eu li com 16 anos, não sei. Talvez hoje em dia eu teria mais paciência com o livro, então realmente é um livro que eu quero continuar, mas é um livro que eu não releria desde o começo. É um livro que eu pegaria daqui e continuaria a ler, porque é uma história que eu me lembro. E O Iluminado é uma história muito interessante, porque é basicamente uma família, o pai, a mãe e o filhinho, e ele vai trabalhar durante o inverno num hotel. E leva a família, e é um hotel bem isolado, assim, onde neva e etc. E eles iriam ficar algumas semanas, alguns meses, enfim, nessa temporada, assim, de inverno, cuidando desse hotel. O cara começa a ficar muito problemático, começa a surtar e fica violento e é tenso, aquele hotel é mal assombrado, tem coisas naquele hotel. O menino é o iluminado, a criança tem poderes, sabe, de ver coisas que as outras pessoas não veem. E é uma coisa tensa, é um clima muito tenso. Então eu gosto disso, de um clima tenso, um hotel, um lugar abandonado. É receita pro sucesso, mas me falem se vocês já leram Iluminado, se vocês gostam, se o livro é melhor que o filme. O que vocês pensam sobre isso? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero muito saber se outras pessoas também tiveram essa impressão que eu tive, de ser mais lento. E por último, e talvez o único livro que eu não tenho interesse em continuar lendo, é A Princesinha, da Frances Burnett. Minha relação com a Frances Burnett é um pouco mexida. Porque eu li O Jardim Secreto, entrou como uma das decepções do ano, eu realmente não gostei muito. E A Princesinha eu também não gostei muito. Eu tava muito animada pra ler A Princesinha, porque eu amo o filme, gosto muito. É um filme, eu lembro que eu vi quando eu tava no 3º ano, não do ensino médio, do ensino fundamental. Então eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, que é mais ou menos a idade da protagonista. E a história é muito triste. Ela não tem mãe, ela só tem o pai, e o pai vai pra guerra. Então ele deixa ela num colégio interno em Londres. E, gente, essa menina sofre nesse colégio que vocês não têm noção. Depois ela recebe uma notícia horrorosa. Ela fica sendo tratada como a serva desse lugar. É uma história muito trágica. Só que eu não tava gostando muito do livro, sabe? Eu tô percebendo que eu não me dou muito bem com literatura infantil. Ou talvez não me dou bem com os livros da Frances. Não a história, porque as histórias são muito legais, mas talvez a escrita dela. Uma coisa muito morna, muito mulherzinhas, tá? O livro, não que é coisa de mulherzinha, tá, gente? Pelo amor de Deus.
É o livro Mulherzinhas. É meio essa vibe, sabe? E aí isso talvez não tá me agradando muito. Tanto que eu tava decidida a abandonar ele. Depois eu voltei atrás e falei, não, acho que eu vou ler esse livro outra vez. E desmarquei. Ele não tá marcado, tá? Eu cheguei mais ou menos, sei lá, não cheguei na metade. Então esse livro aqui é um livro que eu realmente teria que começar a ler. Nossa, e como amarelou isso aqui? Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, meninas. Vamos ver, né, um dia eu pego ele pra ler, eu quero saber se vocês já leram. Eu sei que tem uma edição nova que lançou aqui no Brasil, não sei de qual editora, mas lançou a Princesinha. Então talvez a gente faça uma leitura coletiva, quem sabe? Agora eu tô a louca das leituras coletivas. E é isso, pessoal, esses foram os livros, basicamente todos eu realmente quero ler, menos o Signo dos Quatro e a Princesinha, que tá meio morno, assim. Vou deixar no canto, talvez um dia vamos ler. Me falem vocês se vocês conseguem parar um livro assim, eu sei que muita gente não deve conseguir, mas sabe, deixar assim, nem abandonado nem lido, é tipo um meio termo, um purgatório. Comentem, adoro ler os comentários de vocês, não se esqueçam de me seguir no Instagram, @chicletedevioleta, dá um like no vídeo, se inscrever no canal e muitos beijos e até a próxima. Tchau, tchau!